Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje, o meu episódio é com Henry Zilberstein. O Henry é pai da Nina, do Lipe e do Pepo, marido da Marina, e tem um trabalho incrível que se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Ele é fundador da Escola de Impacto, que tem Instagram, do Instituto Serendipidade, que também tem Instagram, e ele é embaixador da Crio Impossível. Serendipidade, vocês podem encontrar informações em serendipidade.org, para vocês conhecerem mais do trabalho. A família do Henry é fantástica, eu sou seguidora faz um tempão, e eu adoro ver como eles criam os filhos deles, como eles falam, né, sobre inclusão, pluralidade, diversidade. Eu acho ultra inspirador, e aqui ficou um pouquinho da história dessa família e da grande contribuição que eles estão fazendo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então eu espero que vocês gostem do meu episódio com o Henry e obrigada por estarem aqui. Valeu, gente! Bom, super obrigada, Henry, por ter topado essa conversa. Eu sei que eu te pesquei lá no Instagram, falei, por favor, conversa comigo. E você foi super generoso desde o começo, então eu fico super grata. Que isso, obrigado você pelo convite, estou super feliz de estar aqui, te acompanho já tem algum tempo e estou positivamente ansioso pelo papo. Ai, não, que bom. Ai, fico feliz. Eu tô aqui no meu closet, não sei se dá pra ver, mas tô aqui isolada. E você, onde você tá? Fala pra todo mundo. Eu estou em São Paulo, no meu escritório. Ah, Numa- em casa ou Não, fora de casa? fora de casa. Nossa, que delícia. Como que é ter um escritório fora de casa que você habita, vai, ajuda? Porque eu sinto, assim, apesar de eu tenho minha sala, né, Uhum. mas eu não amo trabalhar lá, eu prefiro trabalhar, sabe quando você encontra o seu ritmo? Para você é melhor estar no escritório? Como que é? Bom, assim, na pandemia eu tenho um cantinho lá em casa e eu, quando preciso, uso, mas no meu caso, com 3 filhos e uma cadelinha, é um lugar que, apesar de um pouco mais restrito, eu não consigo ficar isolado. Então, para mim, Henry, sair de casa, mesmo que eu pegue trânsito e tenha tempo de deslocamento, o restante das horas são mais efetivas. E também acho que é uma mudança de mindset, né? A hora que eu consigo ir para casa e estou em casa, aí eu estou em casa, né? Evito tentar ficar conectado. Durante a pandemia, quando eu Hum. estava com o escritório lá em casa, poxa vida, era no jantar, era com as crianças, e aí eu me pegava brincando com as crianças, respondendo e-mail, daí acho que funciona menos. Com certeza, com certeza. Bom, eu sou sua seguidora e eu adoro o seu conteúdo. Eu sei que você tem 2 contas, né, de Instagram que você administra ou mais? Bom, tem as das empresas, né, mas assim, eu tenho uma conta pessoal minha, que é o Henry Zilber, Sim, que ela era tá. fechada até um tempo atrás, depois de, sei lá, acho que 1 ano e meio, 2 atrás eu resolvi abrir, e acho que tem a conta que provavelmente é onde você acaba seguindo, que é o Pepo Zilber, que essa foi a conta que Uhum, a gente, eu e a Marina, minha esposa, lançamos, né, abrimos em 2018, uhum. enfim, muito para contar um pouquinho da nossa jornada com o Pedro e nossos outros 2 filhos, a Nina e o Lipe, mas acho que a gente vai falar sobre isso. Mas respondendo, eu Sim. tenho 2 contas. Tá, tá, legal. Então, gente, vão lá seguir. Quem não tá seguindo tem que ir lá seguir. Eu Obrigado. adoro, eu acho assim, eu não sei, isso é uma das minhas perguntas, né, que eu tinha desde o começo. Se você já imaginava que ia ser esse o caminho, né, quando essa conta, especialmente a conta do Pepo, né, assim, 2018, se você já imaginava que era isso que ia acontecer, porque eu acho que você virou uma referência, a família de vocês, né, virou uma referência para muita gente que ou está no começo dessa trajetória, ou que já está, mas tem dúvidas, ou quer se sentir, né, mais acolhido e pertencente. Então, assim, como que ali no começo vocês falaram: "Não, vamos colocar isso para o mundo e vamos ver o que acontece"? Bom, vamos lá. Sendo direto, assim, a gente definitivamente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E eu me arrisco a dizer que talvez se a gente soubesse, potencialmente a gente não faria, porque Hum, naquela época, a gente não estava nos nossos planos a nossa vida mudar, da forma como mudou, eu vou contar já já, em boa medida, a partir dessa conta de Instagram. Então, só para quem está nos escutando e eventualmente não conheça entender, eu vou me permitir voltar um pouquinho e contar. Eu e a Marina estamos juntos vai fazer 15 anos,
Nós temos a Com essas Nina. caras de bebês, gente, os 2 têm caras de É mocinhos. verdade, Continua. é verdade. A Nina tem 9 anos, o Lipe tem 6 anos e o Pedro, o Pepo, nosso caçula, tem 4. E em fevereiro de 18, um dia depois que ele nasceu, a gente recebeu a notícia de que ele tinha síndrome de Down. Durante a gravidez, o pré-natal, nenhum exame apontou qualquer chance disso acontecer. E aí, no dia seguinte ao nascimento, a médica da Marina veio e nos contou. Recebi a notícia de que o filho que você tanto imaginou não vai ser como você sonhou. Não costuma ser uma notícia fácil para ninguém, né? Eu sempre digo que em situações que não envolvam adoção, é muito raro alguém querer ter um filho com deficiência, né? E no nosso caso a gente não queria e não estava esperando. Mais do que isso, Gabi, eu tinha muito pouca informação sobre síndrome de Down e nem tinha tido a oportunidade até os meus 38 anos de conviver, de me relacionar para valer com pessoas com deficiência. Então eu digo isso para dizer que eu estabeleci ao longo da minha vida referenciais prévios sobre uma série de questões relacionadas às pessoas com deficiência, sem que todas as possibilidades e verdades fossem consideradas. Então, eu não recebi bem a notícia, porque na minha cabeça até então, eu fazia associações, hoje em dia que eu sei que são equivocadas, de, por exemplo, deficiência com doença, de deficiência com incapacidade, e de deficiência até com infelicidade. Então, quando o Pedro nasceu, eu olhei para cima, falei, Deus, por que se eu sou uma pessoa boa? E eu falo isso hoje com muito respeito e muito carinho em relação ao Pedro, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que busca atualmente transformar o olhar daqueles que eventualmente pensem como eu pensava. E aí, a partir do momento que a gente começou a receber acolhimento, conversar com outros pais e mães de crianças com síndrome de Down mais velhas, que estavam numa etapa mais avançada da jornada. E quando eu comecei a entender que havia luz no fim do túnel, e o que é luz no fim do túnel? Eu comecei a entender que o Pedro ia poder ser feliz, que o Pedro ia poder ser protagonista da própria história, que haviam outras maneiras de existir, de viver e de ser feliz, além da minha, além daquela que eu enxergava dentro da bolha que eu vivia. Então, a hora que essa chave começou a virar, eu olhei para mim e falei, cara, dentro daquilo que eu puder fazer, ninguém vai olhar a partir de hoje para o meu filho e para pessoas com condições análogas a dele, da mesma forma como eu, involuntariamente, por falta de oportunidade e por falta de ter convivido com a diversidade por perto, olhava. E aí, finalmente, né, eu fiz quase o podcast inteiro para você, para chegar na parte do Instagram. A gente começou a sair com o Pedro 2, 3 meses depois, né? Para o clube, na rua, fazer passeios, encontrar os nossos amigos e familiares mais próximos e perceber que, de duas uma, ou eles nos abraçavam como se a gente tivesse de luto, né? Eu recebi muitos tapinhas nas costas com a melhor das intenções, hein? Isso é que é importante. Falando, cara, que barra, que orgulho de você estar passando por isso assim. E eu falava, mas por isso que, né? Eu estou enxergando o Pedro como uma criança qualquer, repleta de possibilidades. Mas essas pessoas, elas eram o Henry antes de ter o Pedro, né? Ou, enfim, então era um pouco disso que estava acontecendo, existia uma barreira invisível ali, e como eu acredito muito que as pessoas encaram os teus filhos da mesma forma como você os enxerga, finalmente veio a ideia da conta do Instagram, que era uma conta única e exclusivamente para amigos e familiares poderem acompanhar essa nossa nova rotina, esse nosso novo cotidiano, não só em relação ao Pedro, a todas as terapias e o processo de estimulação que ele precisa fazer, a gente pode falar sobre isso também, mas também como a gente estava fazendo para introduzir o tema para os nossos outros 2 filhos, a Nina e o Lipe.
E o que Hum. aconteceu, assim, minha conta de rede social era fechada, da Marina também, ela devia ter, eu vou chutar aqui, sei lá, 700, 800 pessoas, tal. O que aconteceu foi que, em 3 dias, 4 dias, a gente tinha, não sei, 10, 12 mil seguidores, né, que nem é um número hoje, sei lá, deve ter umas 160, 170 mil pessoas no perfil do @PepoZilber, que nem é um número, assim, tão alto, considerando os milhões de seguidores que existem por aí, mas na época, e para nós que não éramos pessoas do meio, era bastante coisa, especialmente pelo nível de engajamento, assim, a quantidade de Hum. mensagens e de coisas que a gente começou a receber foi, incrível. E aí, aos poucos, e para fechar essa minha fala, a gente começou de fato a perceber o que você falou, né, que a gente estava, servindo como exemplo, como referência, né, o que por um lado é muito bom, mas por outro também traz consigo um bom grau de responsabilidade, né. Eu comecei a perceber isso, sabe como? Eh, a gente abria a câmera para dividir um pouco do Pedro, daí as pessoas, sei lá, falavam: "Nossa, qual é a marca dessa esse Hum. gadget que você está usando? Qual é a blusinha?" Essas dicas que hoje eu entendo ser super comum, só que na época, lembra, eu era um leigo que só tinha rede social para os amigos. A gente dava o contato celular da pessoa que vendeu por WhatsApp, 2 dias depois a pessoa ligava e falava: "Cara, Você vamos fazer virou, sei outra?" lá, Aí eu falei: "Outra o quê?" "Meu, cara, eu tô com um pedido aqui e tal." E aí, pô, me passa o contato da tua, ou mais, a gente começava a receber mensagem do tipo: "Meu, tô vendo que o Pepo tá fazendo essa fisioterapia, tô fazendo aqui em casa com ele." Eu falei: "Opa, opa, opa, vamos com calma, hum, porque eu não sou médico, eu não sou especialista, eu tô recém-chegado." Então, não imaginávamos, e foi super legal, assim, mas também, a gente entendeu a nossa carga de responsabilidade e resolveu se estruturar para que o impacto hum. fosse feito de uma maneira mais eficiente, mais adequada para todos aqueles milhares, que estavam nos seguindo. Mas assim, você também é um super comunicador, né, e eu não sei se isso é algo que você já fazia na sua vida pré-filhos, enfim, porque eu acho que assim, não basta só, né, ter algo acontecendo com você, não basta só ser parte do seu cotidiano, não basta só querer, você também tem que conseguir comunicar de uma maneira que não apavore, mas também que não deixe uma coisa totalmente assim, né, leve, porque às vezes quando eu falo de algumas coisas, as pessoas falam: "Ai, Gabi, como você fala de uma maneira leve?" Eu penso: "Mas não é que eu quero que seja", entendeu? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar esse canal, né. Isso para você veio de uma maneira natural, essa comunicação? Legal você me fazer essa pergunta. Não, eu acho que a paixão, né, por comunicação, eu sou um vendedor, eu sou um pregador, né, eu gosto de unir as pessoas, eu gosto de vender ideias, eu gosto de executá-las, então tem uma questão natural minha, né. Mas ao mesmo tempo, olhando, sob o ângulo da rede social, do Instagram, acho que teve 2 coisas, né, sendo que uma delas eu só percebi depois. Primeiro é que a gente, como a nossa linha de comunicação, ela era uma extensão da maneira como a gente encarava o Pedro, ela aconteceu naturalmente de forma leve, construtiva, propositiva, sem Hum, vitimização, sem apontar o dedo na cara de alguém por ou não saber usar a terminologia adequada, ou por não, ter tido contato com a inclusão, né. Enfim, eu acho que a ideia, de novo, natural, foi começar a gerar uma consciência, né, e a consequência da consciência é um certo grau de responsabilidade nas pessoas, né, em fazer uma mudança, não por imposição, não por se hum, sentir mal, mas sim olhando o lado bom, né, os benefícios que a inclusão oferece a todos que com ela se envolvem, né. Então acho que isso foi super natural, e a partir do momento que eu entendi que esse era um diferencial, isso virou um direcionamento estratégico e uma linha do Serendipidade, que foi a ONG que a gente fez, né. Porque quando eu paro para entender o porquê que eu levei 38 anos para me conectar com algo que eu deveria conhecer independente de ter o Pedro, hum. parte da resposta, Gabi, tá porque eu não fui, ao longo desse período todo, impactado por uma linha de comunicação que me fizesse de fato me conectar,
né? Eu não estou dizendo que elas não existiam, eu só estou dizendo que aquelas que chegaram em mim acabaram não, né? A visão que eu tinha era muito de vitimização, de coitadismo, de as pobres pessoas com deficiência ajudem elas e tal, né? Muito assistencial. E eu estava naturalmente muito longe daquele caminho, porque o Pedro, né? Ele tem acesso, né, a diversos privilégios, né? A gente vem de uma família muito privilegiada, então estava longe do assistencialismo. E o segundo ponto é justamente esse, assim, eu acho que hoje está um pouco mais comum em 2022, mas em fevereiro, né, acho que a gente abriu a conta em junho de 18, né, ter um pai protagonista, né, que se disponibiliza a falar sobre inclusão, de uma família assim privilegiada, né, que faz viagens e tal, por mais que a gente estava guardando a nossa intimidade mais para a relação dos filhos, você está em algum lugar, tal. Então acho que isso é atributo, ou pelo menos naquela época era atributo para despertar atenção. Então acho que foi uma soma de coisas assim, e o nosso círculo de amizades assim de primeiro e segundo nível, assim, acabou, como eu vou te dizer, comprando muito a ideia, né? Então, muita indicação, muita coisa. Falou, nossa, você viu uma família que teve um filho com síndrome de Down? Olha que legal que eles estão mostrando. Olha a relação da irmã mais velha com o irmão mais novo, a naturalidade através da qual ela está tratando a situação. Nossa, olha que legal, vou mostrar para os meus filhos. Então, acho que isso acabou sendo uma parte da explicação da viralização. Assim, eu lembro que, sei lá, a gente chegou em 50 mil seguidores rápido, assim, quer dizer, rápido, não é o luva de pedreiro, né, mas Não, nem mas é é, assim. mas é. Não, nem era. Mas assim, o que eu acho que é fantástico é exatamente esse ponto que você levantou. Eu acho que na sua comunicação existe uma vulnerabilidade, Sem né? De dúvida. você falar do mesmo jeito que você falou agora, olha, como eu era, e assim, e então é essa ideia de ser vulnerável e não querer envergonhar ninguém que ainda não chegou nesse momento ou nessa reflexão, né? Então, assim, você não tá lá com essa questão de apontar o dedo. Então, eu acho que você acaba convidando um público que, como você falou, talvez essa comunicação que você não teve está chegando nessas pessoas, né, de uma outra maneira. Então, isso que eu acho fantástico, assim, por isso que eu perguntei se era algo que você tinha, né, planejado, ou que já era algo da sua formação, alguma coisa, né? Porque dá para ver realmente que esse momento, né, é um espaço muito produtivo, É ao invés verdade. de ser, né, de ter outra pegada. E sabe o que é, complementando o que você falou? Além, né, das pessoas não chegar, não se sentirem mal por eventualmente não terem adquirido essa consciência, se elas optarem em não adquirir, tá tudo bem também, né? Porque eu acho que esse é um outro ponto importante. De novo, acho que é natural. Para mim, a palavra coerência, para quem trabalha com inclusão e diversidade, ela, por mais óbvia que ela possa ser, às vezes ela falta um pouco, né? E às vezes nem é por mal, mas assim, é no afã do ativismo, Hum, né? A pessoa fala, todo mundo tem que respeitar as individualidades do meu filho, que eu super concordo. Eu sou hoje muito vocal em relação a isso. Mas a gente tem que lembrar de respeitar as individualidades das outras pessoas, independente se elas terem ou não deficiência, independente do marcador social. Então, eu acho que além, né, de tentar fazer ou mostrar um caminho mais plural de outras formas de existir, de viver, de sentir, de ser feliz, é mostrar que mesmo depois, digamos, entre aspas, da apresentação desse cardápio, se o lado de lá, o interlocutor falar, não, tô bem aqui, tá tudo bem, porque o mundo é diverso, cada um de nós é uhum, diferente do outro, né? Deus não deu um uhum, carimbo para alguém falar, sim. esse é normal, esse não é, isso tá certo, isso tá errado. Não. E mais do que isso, acho que essa junção de pessoas, ideias, sentimentos, visões diferentes, desde que expressadas de forma respeitosa, Uhum. é o que faz a gente evoluir, é o que gera as inovações, né? Pensa, você entra num lugar onde está todo mundo igual a você para entrar numa discussão, qual é o teu leverage? O que você vai ter de upside nisso? Versus, você entra num Uhum. lugar cheio de gente boa, respeitosa, mas que as pessoas têm pontos de vista, vivências, histórias diferentes, você entra para discutir,
não tem comparação, né? A segunda mesa vai te agregar muito mais. E aí né? Por isso que eu hoje sou não só um entusiasta, mas eu sou uma pessoa, a minha família, na verdade, a gente busca, na medida do possível, nos conectarmos com o máximo de ideias, pessoas, realidades e contextos diferentes daqueles que nos são mais naturais, para construir novos imaginários de cidadania, para conhecer novas realidades, para ampliar esse nosso mundo, esses nossos horizontes, da mesma forma como o Pedro, ao romper uma bolha, nos presenteou com essa ampliação. Que outros contextos, além da deficiência, a gente não conhece, que poderiam nos desenvolver, nos engrandecer, da mesma forma como a inclusão fez. Então é mais ou menos esse um pouco do norte, nosso mood. Sim. E uma coisa que, eu sempre acho, né, que é interessante de refletir, né, eu fico pensando, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 7 e um de 4. E durante, né, e eu moro nos Estados Unidos, então assim, durante minha gravidez, a gravidez dos 2, existia muito alarme, né, de ficar procurando, vamos medir isso para ver se tem, para ver se tem. Então eu acho que assim, mesmo já naquele antes de você ter bebê, a maneira que síndrome de Down ou outras síndromes, né, são faladas, já são de uma maneira ultra alarmista e com ponto de vista de déficit, né, ali antes. Então eu fico pensando o quanto também a gente, do ponto de vista da medicina, pode se beneficiar de antes da concepção até, né, ou na gravidez, pensar nesse tipo de, né, de como você falou, de diversidade, mas que eu acho que até na gravidez, com médicos que podem ter os melhores dos intuitos, né, mas acabam colocando aquilo como é como se fosse um medo, um tabu, né, um problema. Vocês sentiram isso também ou você acha porque aqui nos Estados Unidos eu sinto que é ultra alarmista, nesse sentido de ficar, né, buscando, vamos fazer isso como se fosse Uhum. algo, né, que tivesse que ser falado. Eu não sei se é uma experiência também no Brasil. Como durante as 3 gestações a gente não teve nenhum tipo de apontamento de, digamos, anormalidade, a gente não viveu isso, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso. E no Brasil, pelo menos para classes, enfim, para classe média para cima, o pré-natal ele é muito mais intenso do que em outros países, né? Eu tenho 2 cunhadas, uma mora na Nova Zelândia, ela tem 3 filhos, a Bia, e outra mora em Londres, tem 2 filhos. Assim, comparativamente, o pré-natal delas com o da Marina aqui no Brasil, o da Marina, ela foi talvez 11 vezes em 9 meses no médico, fez 10 exames. Nesses países, você vai lá depois de 4 meses, depois você encontra depois, né? Então, se você está dizendo que é alarmista aí nos Estados Unidos, eu me arrisco a dizer que no Brasil a chance de ser alarmista e de você se preocupar com 1 trilhão de coisas é maior ainda. E mais do que isso, né? No caso, por exemplo, de questões genéticas, como a síndrome de Down, que é uma alteração no cromossomo 21, ao invés de você ter uma dupla, você tem uma trinca, é por isso que cientificamente a gente chama de trissomia do cromossomo 21. Uhum, Os exames que detectam eu não gosto dessa expressão, mas a expressão técnica é uma anomalia cromossômica, eles uhum, estão cada vez mais acessíveis do ponto de vista de preço, né? Então, em tese, se mais gente vai ter acesso a exames que detectam mudanças genéticas ao longo da gestação, e se existe uma cultura de associação de deficiência com doença, deficiência com incapacidade, deficiência com infelicidade, a chance de interrupções hum, durante a gestação tende a aumentar. Eu não tô aqui para julgar. Eu não uhum, tô aqui para julgar o que uma pessoa quando recebe a informação na 12ª semana de gestação, de uma translucência nucal alterada, ou ainda do um exame NIPT, que é esse exame uhum, mais famoso aí que detecta, por exemplo, síndrome de Down, o que a pessoa toma de decisão, o que o casal, enfim, toma. Mas eu tô aqui para mostrar e para conversar com aqueles que ou estão na dúvida do que fazer, ou que resolverem levar a gravidez adiante, que existe muita luz no fim do túnel. Não é melhor nem pior, mas é uma luz muito diferente. E eu tô aqui para contar o meu caso, de que nesse caso, essa luz ela mudou positivamente muito a minha vida. Eu não consigo
conceber, ou entender como eu vivi 38 anos sem conhecer o que hoje eu conheço e sem os amigos que hoje eu tenho. É muito maluco, entendeu? Então eu acho que, sim, tem muito alarme, sim, tem muito medo. O desconhecido gera medo, né? A neurociência explica isso, mas em função ainda dos preconceitos e dos referenciais errados e dessas associações, né? Eu acho que tem muita indicação para, olha, isso aqui é um baita de um problema. Hoje, o que a gente faz lá no Instituto, no Serendipidade, é trabalhar para que a inclusão não seja vista como um problema, mas sim como solução, né? Que é isso que a gente está conversando, diversidade e tal. De novo, repito, isso que é um mantra. Ninguém é igual a ninguém. Nenhum lugar é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Essa nossa unicidade é o que torna a nossa existência aqui única. Isso é muito, 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 muito potente. E se bem vivido e bem explorado, amplia demais as nossas visões, os nossos laços de amizade e as nossas possibilidades. Desculpa, é que eu falo muito. Manda bala. Não, pode falar, eu tô adorando. Pode falar, pode falar. Vai com fé. Eu vou te contar uma coisa, assim, né? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, que apesar do Pedro, que é o meu filho com síndrome de Down, ter furado a bolha, o que me fez me apaixonar pela diversidade foi o privilégio de poder acompanhar o Pedro, a Nina e o Lipe convivendo juntos, porque são 3 pessoas, uma diferente da outra. Outro dia, já tem um tempinho, eu estava numa live, e aí a pessoa perguntou, como é ser pai de uma criança diferente, de uma criança especial? E aí eu sabia o que ele estava querendo dizer, mas justamente Mas você para falou, qual dos provocar, eu falei, mas três? qual dos três? Aí ele, obrigado, vamos começar a falar sobre isso, né? Então, assim, é isso, né? Então eu aprendi muitas coisas, né? Eu tenho hoje o privilégio de ter muitos amigos com deficiência, muitos amigos da comunidade LGBTQIAP+, que eu não tinha, amigos de outras religiões, amigos mais velhos, amigos negros, enfim, né? Coisas que antes eu ou não tinha, ou tinha de forma muito, muito, muito superficial. Mas voltando à questão da deficiência, você sabe o que talvez tenha sido o maior aprendizado junto com entender que o mundo é plural, tem assim que as pessoas com síndrome de Down me trazem, é o seguinte: nós pessoas sem síndrome de Down, né, com 2 cromossomos no 21, como é que a gente constrói a nossa autoestima? A gente constrói a nossa autoestima a partir do resultado das nossas ações, da consequência do julgamento que os outros vão fazer em cima daquilo que a gente faz, tá? Então, isso nos limita de fazer alguma coisa que eventualmente a gente queira, mas que os outros talvez não recebam bem. Por mais controlado que você seja, os teus vieses inconscientes, o teu subconsciente está falando, cuidado com isso. As pessoas com síndrome de Down, elas constroem a autoestima delas a partir daquilo que elas querem e podem fazer. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho amigos com síndrome de Down que são dançarinos. O cara tá lá no restaurante, começou a tocar uma música. Se ele quiser ir ali na frente e dançar, ele vai lá e faz. E detalhe, sem se preocupar com o que os outros vão achar. Então, você concorda que ele é muito mais livre? E liberdade, eu ia falar isso agora, é libertador. E liberdade é igual ao quê? Felicidade. Então, o que eles me ensinam? Eu, na verdade, nesse sentido, quero ser eles. Porque eu, por mais trabalho que eu possa fazer em terapia, em conversas como essa, em relação a, cara, esquece os outros, vai ser feliz, faz o que você quiser, não dá. E esses caras, essa turma,
eles são assim. Depois a gente pode discutir até uma outra questão, que muitos deles acabam até virando convencidos, né? Porque como eles não têm o filtro e a barreira, o cara, pô, eu posso, eu sou bom, tal, tal, tal. Mas nesse contexto, eu, Hum, olha isso, quanto mais eu tô com eles, mais eu vejo que a felicidade tá muito mais na minha mão do que na mão dos hum, outros. E o meu propósito de vida é ser feliz. Então, quanto mais ferramentas eu tiver para ser feliz, melhor para o meu propósito, melhor para mim. Então, é por isso que talvez eu queira estar tanto junto com eles. hum. Não, eu adorei essa questão, né, da liberdade e a felicidade, né, de ser, porque realmente a gente é pautado, né, pela opinião pública no final, mesmo que a gente tente, fale: "Não, eu sou sólido e tal", Não é dá. exatamente isso que você explicou. E aí uma das coisas, né, porque eu adoro ver os vídeos, eu adoro ver os vídeos dos 3 juntos, de vocês viajando, e os 3 são lindos, né, que também, né, Obrigado. quero ficar lá só vendo também, por isso também. Mas uma das coisas que vocês falam muito é essa convivência, né, entre os 3. E eu vi vídeos até da sua filha mais velha, né, falando, tipo, com falando de uma coisa, assim, que para ela é o natural dela, é o normal dela, né, é o dia a dia dela, e eu achei muito poderoso o jeito, né, que ela estava falando. Uhum. E quão intencional vocês são ou não são sobre falar, sobre diferenças entre, ou de outras diferenças, ou mais de convergências e similaridades? Existe, uma intenção atrás, né, do que vocês fazem em casa? Eh, existe uma intenção em graus diferentes. Da porta para fora de casa, existe uma intenção um pouco maior, porque a gente, enfim, como ativistas ou como empreendedores sociais, a gente escolheu ser mais um dos vários e bons representantes que tem, né? Então a gente fala sobre isso, né? Então faz vídeos e posts com legenda para pessoas com eh, dificuldades visuais, os vídeos institucionais têm libras, tem, enfim, a gente faz a descrição das imagens para todos verem e assim por diante. A gente tem bastante representatividade, bastante diversidade. Então, assim, a deficiência ela é transversal, né? Você tem pessoas, tem judeus, tem católicos, tem brancos, tem negros, tem adultos, idosos. Então, a gente tenta colocar isso, né, justamente para mostrar na prática o que é essa diversidade. Em casa também, mas num grau menor. Por quê? Porque como as crianças são espelhos, né, e absorvem muitos dos pais, eu e a Marina estamos nessa vibe, já é natural, né? E a gente também não quer forçar nenhuma barra, eles são crianças, né? Então, é assim, eu vou te dar 2 exemplos. Em relação à deficiência, como o Lipe era muito pequeno quando o Pepo nasceu, né? Ele tinha 2 anos e meio. A Nina já tinha quase 6, né? E por ser menina, talvez se desenvolve um pouco antes. Ela já estava super ligada. Então, para ela, a síndrome de Down é mais uma das características do Pedro. Hum, Não é o que define o Pedro. uhum, E isso é uma coisa que é tudo que a gente mais quer. Se você chega e fala assim, fala o teu sonho. Meu sonho é que as pessoas entendam que síndrome de Down é uma característica, não é o que define, e que a hum, sociedade não julgue para mais nem para menos as pessoas por conta de uma outra característica. Uma sociedade que atribui o mesmo valor a todas as pessoas. Como é que a uhum, Nina entendeu isso? Convivendo. Então é por isso que a coexistência hum, inclusiva é a maior arma, digamos assim, palavra ruim para esse contexto, mas é a melhor ferramenta para combater preconceito e para espalhar esse processo de melhora e evolução do mundo, que é a inclusão para todo mundo. A hum, conscientização, a informação, a educação, ela é muito importante, especialmente para os adultos, que mudar o contexto do adulto é muito mais difícil do que as crianças. Agora, uhum, se a gente conseguisse fazer com que as escolas públicas e hum, privadas do mundo inteiro fossem escolas inclusivas, que não só não deixassem nenhum aluno para trás e respeitassem as individualidades dos alunos, independente deles terem ou não deficiência, você não precisa ter deficiência para ter uma questão comportamental, social uhum, ou em uhum, matemática, né? A gente está falando de individualidade. A gente nunca mais ia ter que falar em inclusão no mercado de trabalho. Por quê? Porque as crianças iam conviver. Você inverter a lógica da obrigação de para as vantagens de,
E aí todo mundo ia Uhum. querer estar perto, né. Então o que a gente faz em casa é só aos poucos tentar apresentar outros contextos, né. Então, eu sempre conto essa história, porque ela para nós foi super legal. Eu me aproximei muito do Gerando Falcões, do Edu Lira, né. E aí, há um tempo atrás, o Edu nos convidou para ir até Poá, para conhecer uma favela, que é uma coisa muito fora, assim, do nosso dia a dia, Uhum. né. Eu mesmo, tinha ido, em favela 2 vezes por ter feito engenharia civil e na faculdade, a gente tinha lá projetos sociais e aí eu acabei indo na favela, mas não é um lugar que eu, Uhum. que eu tinha ido de novo e nem que eu costumo frequentar. E por que que essa experiência foi super, transformadora? Porque a gente foi lá, viu uma favela de Poá, que é uma favela que, pelo menos na época que a gente foi, em 2019, não tinha esgoto, era esgoto e água encanada, sei lá, o esgoto sal aberto. Então, a Nina e o Lipe, que foram os mais velhos, o Pepo tinha 1 ano, ele não foi, ela olhou aquilo e falou: "Nossa, eu não quero estar aqui". Só que Hum. logo na sequência, né, e acho que propositadamente, a gente entrava na sede do Gerando Falcões e via todos os moradores, as crianças daquela favela vizinha, fazendo as atividades esportivas e culturais. Então tinha meninas tocando violino, dançando, fazendo ginástica olímpica, fazendo lutas, se apresentando. O que aconteceu com a minha filha? Eu quero ser elas. Hum. Então, é isso. Dependendo de como você vê ou de como as coisas são apresentadas, você estabelece preconceitos e Hum. referenciais sem conhecer o todo. A partir do momento que você tem uma visão mais ampla, você tem várias lentes e você convive, você quer estar perto e você vê que você consegue trocar, né. Então, Hum. contei essa historinha só para te dizer que, assim, a gente vai, né, então às vezes a gente vai um pouco mais perto da natureza, às vezes a gente vai, numa família que tem uma religião, nós somos judeus, né, não, eh ortodoxos, mas judeus, né, com os nossos rituais, então a gente vai numa outra família que tem rituais diferentes, vez ou outra a gente vai, na favela, a gente vai numa ONG, numa instituição que atua com primeira infância num contexto diferente, e aí a gente vai dentro da nossa ainda bolha de privilégios, mostrando e dando a chance não só para nós, mas para os nossos filhos, deles entenderem que o mundo é bem maior do que aqueles 95% que a gente vive. Isso é tão importante, assim, para mim uma das minhas maiores bandeiras e às vezes eu pego briga no Instagram por causa disso, mas tudo bem. Essa ideia, né, acho que existe uma ideia construída do que é infância, uma ideia construída do que é ser criança, né, uma ideia construída dessa sim, sim da inocência, mas também de uma ideia de, assim, a criança não sabe, né. E a gente sabe que a criança sabe muito, e absorve muito, e tem os próprios mundos, e que se a gente como adulto ou cuidador, né, não facilitar, não entrar naquela conversa, eles vão continuar descobrindo, fazendo do jeito deles. Então, eu prefiro estar na conversa com meus filhos do que não estar, né, nisso. Mas a escola, eu acho que você tocou num ponto que para mim é muito importante, eu queria te perguntar sobre isso. Porque eu acho que as escolas, né, e aqui estou falando dos Estados Unidos, escola pública, que é onde meus filhos vão, mas também as escolas, né, no Brasil, que ainda existe pouca estrutura, né, para pensar em inclusão e na neurodiversidade e, né, em maneiras diferentes de aprender, maneiras multimodais, porque como você falou, né, eu acho que tem também a vantagem do Instagram Hum, é que a gente começa a conhecer a vida de um monte de gente que talvez não teria contado pra gente, uhum, o que estava acontecendo. sem Mas dúvida. o que que na sua opinião as escolas Uhum, deveriam estar pensando ou boa, políticas públicas também que devem estar em conversa com escolas para facilitar a estrutura, porque a gente precisa de uma estrutura também, né? sem dúvida. Eu vou te responder o que eu acho que precisa, mas sim, o Instagram, ele com todas as suas, muitas vezes, consequências ruins, Sim. ele ajudou a tirar, de alguma maneira, a invisibilidade das pessoas com deficiência, né, que ainda são, um grupo, minorizado e invisível para uma boa parte da população. E o Instagram, pô, né, o que tem de pessoa com deficiência hoje conversando e falando e mostrando daquilo
que é capaz, né, assim como qualquer outro indivíduo, é incrível. Então, assim, eu concordo contigo, né? As escolas e outros estabelecimentos estão zero preparados para isso, né? Acho que evoluímos bastante ao longo dos últimos anos, mas ainda falta muito. Para tentar ser didático aqui, eu acho que essa estrutura que falta, eu nomearia em 4 itens, né? A primeira parte dessa estrutura é as escolas aceitarem pessoas com deficiência, né? Ou pessoas diversas, né? Depende do marcador social. Dando um exemplo real e prático aqui, é aquela história de que a vaga some a partir do momento que a escola descobre que a criança é autista, né? Então, isso é, infelizmente, super comum, né? É ilegal no Brasil, né? A lei brasileira de inclusão, ela tem artigo, inclusive, que condena isso, mas ainda é muito comum, seja de forma velada ou de forma aberta, né? Então, esse exemplo da vaga sumir é muito, e tem vários exemplos de falar, olha, eu já tenho uma criança aqui, não tenho condição de ter a outra, não vou conseguir receber. Tem gente que fala que isso às vezes até é bom, né? Porque você não quer que teu filho esteja num lugar onde ele não vai ser bem recebido. Mas o primeiro ponto da estrutura é aceitar. A segunda é viabilizar. O que é viabilizar? Às vezes você precisa de adaptação arquitetônica, né? A escola, né? Você tem uma criança que faz uso de cadeira de rodas e a classe é no segundo andar, se não tiver rampa ou se não tiver alguém para empurrar, não adianta, né? E às vezes você também precisa de acessibilidade atitudinal, né? Às vezes as pessoas viram a cara, não querem e tal, então poder acessibilizar uma vez que você aceita também é importante. Terceiro é trabalhar investindo na capacitação dos professores. Eu sou casada com uma educadora, psicóloga e pedagoga. A Marina foi professora de educação infantil durante 15 anos. E ela sempre me fala, Henry, a gente não aprende nem na faculdade nem na prática a fazer gestão das diferenças. A gente culpa muito, né? A Carolina Videira, minha parceira, especialista em educação inclusiva, sempre fala que a gente costuma jogar a culpa na dificuldade de aprendizagem dos alunos, mas fala pouco sobre a dificuldade de ensinagem, né? Então a gente precisa capacitar os professores, porque não dá para querer romantizar e falar que é a mesma coisa você ensinar matemática para o Pedro, que é uma criança com deficiência intelectual, do que para o Lipe, que é uma criança sem deficiência intelectual. Não é. E não tem que ser mesmo, porque eu não estou falando que é todo mundo igual. Eu estou falando que um é diferente do outro e que a beleza da vida é justamente juntar as diferentes existências e pontos de vista. Então, e por último, que aí acho que é onde mais eu entro, a gente precisa envolver a comunidade de pais de crianças sem deficiência, né? Porque, assim, na minha visão, adianta pouco a gente conseguir incluir a criança com deficiência na sala de aula, os professores fazerem ela se sentir bem lá dentro, ela até aprender, sei lá, ler e escrever no mesmo ano que as outras crianças, se ela é excluída das atividades de ir na festinha dos amigos, ou se, né, ninguém dá valor para ela, ela vira uma criança que, sei lá, educacionalmente ela tá lá nos objetivos da base nacional comum curricular, mas ela tem uma vida social de exclusão. E os pais dessas escolas, normalmente, eles são Henrys até os 38 anos. Eles não entendem as vantagens, né? Eles encaram que um aluno autista dentro da sala de aula, a escola e a turma estão fazendo um favor para esse aluno. Quando, na verdade, não tem favor para ninguém, né? Meu sonho dourado, e eu estou trabalhando para isso, é que o grau de inclusão e diversidade nas escolas seja, algum dia, atributo de escolha, assim como é o nível de inglês, a proximidade, o ranking no Enem e tal, porque é só quando toda a comunidade entender as vantagens que a coexistência inclusiva oferece a todos que com ela se envolvem, que a gente vai conseguir deixar de falar de inclusão, 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 para passar de falar só de convívio mesmo. Hum, essa é fantástica, né, essa ideia da inclusão para o convívio. E a gente vê muito, né, numa uma discussão, aqui nos Estados Unidos, né, eu sou parte de milhares de comitê com a escola dos meus filhos, sobre equidade e diversidade, e aí, sempre existe uma questão, essa tensão, que hoje mesmo de manhã eu estava numa reunião, e essa tensão de o quanto a gente tem que
fazer eventos ou falar de coisas que são focados naquela comunidade, para que exista um espaço que valorize o quanto isso é feito com várias outras, né, outras comunidades ao mesmo tempo. E sempre é esse um pouco um ponto de tensão, assim, em termos de reafirmar identidades, dar espaço para aquelas identidades existirem, serem validadas, mas ao mesmo tempo ter, né, aquela troca, daquela maneira. As coisas que vocês já fizeram com o Pedro em casa, quais são, algumas das ou terapias ou que você, né, que você chamou de, não sei, outras coisas que vocês já fizeram em casa ou fora de casa, que vocês veem que, deixa ele mais feliz ou, enfim, que colabora para o desenvolvimento aí, de como vocês veem? Bom, assim, falando especificamente da síndrome de Down, que é Uhum, onde eu estou mais familiarizado, mesmo não sendo técnico, especialista, eh, existem duas características em pessoas com síndrome de Down. Primeiro é o déficit intelectual, a deficiência intelectual, e o segundo é a hipotonia. Além de fenótipo, né? Aí não estou falando de fenótipo, estou falando de características que geram, por exemplo, o processo de estimulação que você me perguntou. Essa hipotonia é uma fraqueza muscular e uma frouxidão ligamentar. Então, uhum. as crianças, elas levam normalmente um tempo a mais para captar e entender as coisas, e quando elas captam e entendem, elas têm uma questão muscular mesmo, física, para conseguir executar, né? Tanto movimentos, postura, até mesmo fala e psicomotricidade fina, né? Então, a maioria desse processo de estimulação, que idealmente tem que ser precoce, logo que nasce, né? Quanto antes melhor, por causa da janela de aprendizados e oportunidades, ele atua normalmente nesse binômio hipotonia e déficit intelectual, né? Tá. E a ideia é muito como a sociedade, né, não é preparada para receber essas pessoas têm que se preparar para conseguir conviver na sociedade, que é Hum, né, tem muita gente que fala, a deficiência não é da pessoa, a deficiência da hum, cidade, do meio, né? A minha opinião é que a deficiência está nos dois, né? Eu não estou hum, aqui negando que o Pedro não tem deficiência intelectual, porque ele tem, acabou, né? Foi o uhum, médico que falou, foi um exame, uhum, e eu não romantizo nesse sentido, e tá tudo bem. Eu também tenho uhum, várias questões, né, e tal. É, agora, então, normalmente eles fazem fisioterapia, ou uhum, deveriam fazer, né, porque de novo, o Pedro não representa, pelos acessos que ele tem, o que a maioria da população com síndrome de Down tem, né, ou tem acesso, mas as pessoas deveriam fazer, quando crianças, sim, fisioterapia, fono, audiologia, hum, né, normalmente eles demoram mais para andar, demoram mais para falar, e terapia ocupacional, que é um trabalho sensorial, de psicomotricidade, é como se fosse um maestro de tudo, né? E aí, finalmente, para chegar na tua pergunta, assim, do que eu acho que é uma coisa que muda a vida, independente se as pessoas têm ou não deficiência, é o esporte. E aí eu vou hum. tentar não falar com a paixão, por ser um apaixonado, não sou atleta, longe disso, mas, né, sou praticante e tal. Eu acho que o esporte, ele é algo que, no contexto das pessoas com deficiência, ele é muito pouco acessível. E quando ele vira acessível, é uma idade mais avançada, onde a inclusão é mais difícil de acontecer, onde no caso da Hum, síndrome de Down, normalmente as crianças já estão um pouco acima do peso, porque esse excesso de material genético, ele também, enfim, convida a obesidade a estar mais próxima, né? hum, Então, quando você tem o esporte desde cedo, né? Então a criança aprende a andar, tá segura, poxa, eu sou um defensor de esporte desde cedo. Porque o hum, esporte, além de todos os benefícios físicos, neuropsicomotores, né, coordenação, velocidade, força, elasticidade, potência, que é maravilhoso para todo mundo, em especial para pessoas que têm as características que eu mencionei, o esporte ele te ensina a ganhar, te ensina a perder, te ensina a hum, viver em sociedade, ele te ensina a ter resiliência, ele te proporciona novos amigos, ele te proporciona, sempre que bem usado, competição e colaboração ao mesmo tempo.
perdão, assim, não consigo ver algo tão potente Hum, e tão acessível, entre aspas, né, da gente começar a fazer, porque eu não tô aqui dizendo qual é o esporte, é uhum, qualquer esporte, né? Então, quando você me pergunta o que você vê, assim, além do que o Pedro faz e que é o que todo mundo poderia tentar fazer, é esse esporte desde cedo, e é o que a uhum, gente lá na ONG, no Serendipidade, um dos nossos programas é um programa justamente esportivo, para crianças que não têm acesso, então para crianças em situação com síndrome de Down, em situação de, enfim, vulnerabilidade socioeconômica, e que fazem um programa de iniciação esportiva para poder destravar e desenvolver todas essas questões que a gente conversou aqui. E aí eu vou te falar coisas que não é o Henry e os educadores que falam, são as mães dessas crianças e as crianças quando são verbais já. Muda a vida. A hum, criança, né, muda a vida, muda a capacidade que ela tem de aprender, de se relacionar, muda o humor, hum. amplia-se o rol de amizades. Ah, então, esporte na veia. Eu sou fã também. O meu de 7 anos, ele quer muito fazer futebol americano e é o único que eu não queria que ele fizesse por causa de todas as, né, Injuries, né? enfim, e Concussões e aqui tudo. tudo bem, ele vai fazer aqui o que eles chamam do flag, que não tem, né, um não bate no outro, é só puxando um negócio que tá, enfim. Mas eu falei: "Poxa, não dá pra você ficar no tênis, em alguma coisa que você não vai bater em outra pessoa". Mas eu concordo, eu acho que o esporte e de novo, né, o esporte, como você falou, é um caminho inclusivo que, eu acho que a gente está vendo muito mais, né, um esforço internacional até de mostrar, né, atletas, de falar sobre atletas que, né, vêm de espaços diferentes, que têm aí e a força que eles têm, né, no geral, mas isso eu acho que é fantástico. Eu sei que a gente está quase no horário, mas então eu só tenho mais Não, umas não, da perguntinhas que eu minha tenho que eu sei que parte eu fica sei que eu tenho que te liberar. Não, 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 não tá desse jeito, estamos aqui próximo da hora do almoço, então tá uma delícia aqui, para mim tá sendo um Ah, é prazer, próximo então da hora do fica almoço, é super verdade, super você à tá pra vontade. frente Eu aí. tô meio-dia aqui. Agora só E para e falar esse sobre o sim, esporte, uma coisa super fala. legal, por uma questão de equidade competitiva, eu sou, a favor de ter opções de esporte separadas, né, Uhum, porque, enfim, né, uma pessoa que tem, sei lá, uma deficiência motora, para fazer atletismo com uma pessoa que não tem, daí não dá para querer comparar do ponto de vista de competição. Mas mesmo dessa maneira separada, tem uma iniciativa super legal, comandada pelo Instituto Rodrigo Mendes, que que defende que vai acontecer já em Paris em 2024, que a chama, a pira olímpica, não seja apagada das Olimpíadas para a Paralimpíada. Porque quando você apaga, você está rompendo, né, um negócio. Então, uma coisa simbólica, mas que na escala e da forma como eles estão fazendo, é alguma coisa assim, o mote da campanha, One Only Flame, uma única chama, hum. alguma coisa assim. Mas o esporte aproxima muito e quanto mais a gente conseguir passar essa mensagem, melhor. Mas não podia deixar de comentar essa linda iniciativa. Ah, não, adorei. E depois eu vou pedir pra a gente vai listar tudo no episódio, tudo que a gente fala aqui a gente lista no episódio, e aí Uhum. para quem quiser também se envolver ou ajudar ou qualquer Show. coisa, você também fala pra gente aí as maneiras. Uma das coisas e eu queria talvez essa pergunta aí a gente concluindo, mas uma das coisas que, de novo, assim, que eu adoro seguir de você e da sua família, é essa energia positiva, né, essa vibração, e que eu sinto muito quando eu vejo, olha, eu nem conheço, mas eu sinto muito do Pedro, né, Uhum. assim, eu sinto a alegria como consumidora do Instagram, um dia quem Uhum. sabe eu conheço ele ao vivo. Mas Vai ser um assim, prazer. eu sinto, essa transformação que para mim também, como alguém, né, que está assistindo isso, me faz repensar em um monte de coisa que eu achava que era, né, as minhas próprias, aí, os meus vieses e tudo isso. Alguns Existiram alguns momentos para você e para Marina aí na família, desde o começo, que para vocês foram momentos que foram difíceis e vocês tiveram que aí cavar e ir atrás dessa energia positiva? Ou quais foram as maneiras que vocês também, como pais, porque você Uhum. falou disso uma vez no seu Instagram, né, que existe sim aquele momento
de uma sensação de perda, de luto, de tudo isso. Uhum. E aí como que vocês pensaram nesses momentos difíceis para vocês e para sair desses momentos difíceis? Legal. Bom, eu acho que, se tem um lado que talvez não seja tão bom das redes sociais, é que, por você acabar escolhendo aquilo que você quer divulgar, muitas vezes você pode passar uma impressão, equivocada. O que eu tô querendo dizer é que eu sou um ser humano normal, né, tenho todos os meus medos, tenho momentos de alegria, infelicidade, mas assim, somos uma família muito feliz, que graças a Deus tem o privilégio de ter avós próximos, as crianças que se gostam, pais e mães, assim, super, presentes, que se bastam. Então, o que eu quero te dizer é que, a gente we don't fake, né, assim, Uhum. a gente é assim. E além disso, como, fazer essa história do empreendedorismo social e promover uma sociedade mais plural e mais inclusiva é uma coisa que nos apaixona, quando você está motivado, você faz, né, energia, tá. Então, é uma consequência da gente estar, fazendo aquilo que a gente, ama, né, que a gente passou a amar, conheceu e passou a amar. Mas, tem momentos difíceis, assim, o momento da notícia, de longe, com certeza absoluta, do diagnóstico, é o momento mais difícil, né, a gente conversou isso no começo do episódio, então não quero repetir, mas, virar essa chave, eh, pode até não acontecer, totalmente para algumas pessoas ou demorar, então, poder contar com uma rede de apoio, né, poder contar, tanto com pessoas próximas, quanto com, outras famílias que já passaram por aquilo é muito importante. E esse momento da virada de chave, ele passa por, validar os sentimentos para poder ressignificar o momento. O que que é validar os Hum. sentimentos? As pessoas me ligam às vezes, a gente tem um programa de acolhimento para momento da notícia, né, e às vezes nasce uma criança com síndrome de Down, ou descobre-se na gravidez, meu WhatsApp na hora, né, de gente que é Hum. amigo de amigo: "Henry, cara, meu melhor amigo, ou meu cunhado, ou meu primo, ou meu irmão descobriu que vai ter um filho ou nascer um filho com síndrome de Down. O que que eu faço?" Hum. E não tem ciência exata, mas eu estou muito seguro para te dizer que a melhor recomendação são 2. Primeiro, sai da internet para Hum. pesquisar, que foi uma coisa que a gente fez e não foi bom, porque tem muito sensacionalismo e tem coisas que, quando não contextualizadas, podem dar uma falsa impressão. E que a melhor dica nesse primeiro momento, além de não forçar a barra, vem conversar, tal, dá o tempo para a pessoa, não é querer desde já falar: "Esquece, tá tudo bem, o mundo é plural". Olha isso. Hum. Você fala assim: "Ué, mas você não acabou de falar?" É, mas eu estou falando exatamente o momento disso. A pessoa, quando ela tá mal por 2 motivos. Ela tá mal porque o filho tem deficiência e ela não queria que o filho tivesse. E o segundo motivo, ela tá mal porque ela tá mal por um filho. No momento de nascimento, Hum. ela está, entre aspas, você usou a palavra de luto, né. Então, eu acho que o maior alívio que você pode dar como amigo, como supporter, é falar: "Não se sinta mal por estar mal. Faz Hum. parte do processo. É assim. Você vivia num mundo que fazia associações equivocadas. Os teus exemplos, eles são contrários ao que você vai viver e conhecer no tempo certo. Hoje, tira o piano das tuas costas de tentar achar um culpado. Não tem culpado. O mundo é assim e faz parte você se sentir assim." Cara, isso pra mim, quando alguém falou isso pra mim, até me arrepio, fico emocionado. Porque quando alguém falou isso pra mim, aí a minha chave começou a virar. Porque aí eu fiquei Hum. livre. Pra quê? Pra descobrir o mundo do jeito que ele é, plural, pá-pá-pá, e não me culpando e querendo me matar, Hum. entendeu? Então, assim, o momento é o difícil, esse é o mais difícil. O momento, a forma é buscar acolhimento, buscar rede de apoio. E, assim, acho que tem outros momentos difíceis. A gente passou recentemente aí, até, enfim, não sei se você ficou sabendo, mas a gente teve ataques aí, contra o Pedro, tal. O Fantástico fez uma matéria.
Uhum. E claro que dói, né? Você ouvir alguém chamar o teu filho de 3 anos de retardado, macaco, burro, feioso, dói, né? Por mais longe que isso é de como a gente encara o Pedro, e aí isso cria uma barreira natural para absorver, né? E não querer até provocar instintos mais selvagens, né? De você querer resolver isso, mas machuca, né? E não sou naif, né, inocente a achar que isso nunca mais vai acontecer, né? Então, isso dói, isso machuca, mas ao mesmo tempo, se eu querer ficar achando, né, aí sim eu acho que é um conserto, né? Aí eu acho que é uma questão Hum. médica mesmo. Alguém que, sei lá, Uhum. um racista, um nazista, um homofóbico ou um capacitista, daí eu realmente acho que é uma questão que eu, como engenheiro, não consigo resolver. O que eu consigo atuar é sobre aqueles que não conhecem e não são todos esses Hum. adjetivos aí, que é a elevação de consciência da, da turma, né? Eu acho que é buscar Hum. apoio, buscar conhecimento e tentar menos explicar o porquê que as pessoas fazem isso, cara. Hum. A pessoa faz porque ela quer, acabou, e é aquela história, de novo, da síndrome de Down. Foca em você, não foca nos outros. Hum. Né? Faz Hum. aquilo que você acha tal, e aí vai dar tudo certo. Acho que é um pouco de como eu enxergo. Ai, quanto aprendizado! Viu, vocês não Isso. vão escrever livro? Vocês têm livro? A gente lançou no ano passado o livro Jockey Hã, Dado, que é um livro que fala tá. sobre a importância do convívio com as diferenças desde a infância, escrito por mim e ilustrado por uma equipe de profissionais com deficiência intelectual, lindo, incrível, no Ah, C. eu preciso comprar, gente. Não, ele Como está no fazemos? serendipidade.org, tem lá o Tá. link, mas eu faço questão de você me mandar o teu endereço e eu te mando uma cópia com dedicatória, né? Porque como eu não sou escritor, é a minha chance de poder fazer uma dedicatória. Mas foi super legal, porque foi um livro em parceria com Leiturinha, que é um clube de assinaturas e tal, e como Leiturinha tem uma base muito grande de assinantes, ele acabou virando o livro de maior tiragem da história do ecossistema da inclusão brasileira. A gente está indo para 100 Uau, mil, agora a que terceira edição, demais! 100 mil, super legal, né? E agora está saindo a segunda Poxa. edição, só que aí dessa vez, em vez de eu ser o escritor, tem um grupo de uma das entidades que a gente apoia, de profissionais com síndrome de Down, que estão escrevendo uma história coletiva. E aí, muito em breve, a gente vai ter isso, né? É porque é isso, assim, a gente tem que dar protagonismo para as pessoas com deficiência. Uhum. E o protagonismo é um protagonismo que hoje ele ainda vem muito de a pessoa com deficiência que ganhou a medalha. A pessoa com Hum. deficiência que fez coisas extraordinárias. O que, por um lado, é bom para sensibilizar, mas, por outro, acaba, de certa forma, desumanizando, né? Ah, Uhum. ele porque ele é sobrenatural. Não, o que a gente quer é as pessoas com deficiência, a presença delas de forma naturalizada, escrevendo um livro, dando uma aula, fazendo faculdade, estando no time do esporte, indo brincar na festa, e aí sim a gente vai. Aí talvez eu consiga dar uma relaxada quando isso acontecer em escala. Em escala. Então fala para as pessoas, para o pessoal que quer se envolver, ajudar ou mais informações, então você já falou o endereço aí do instituto, Acho né. que o Instagram, o arroba @pepozilber, Zilber com Y, tudo junto, Pepo Zilber. O arroba Instituto Serendipidade também traz bastante coisa. E além da Tá. gente, fica o convite aqui de também seguirem outros influencers e pessoas com deficiência, né? Acho super legal, Uhum. vai ampliar, vai, enfim, diversificar bastante a visão. E eu acho que não dá para você falar de inclusão sem envolver, sem dar protagonismo para as pessoas com deficiência. Então fica esse convite também. A gente posta direto essa turma, então quem nos seguir automaticamente vai ter acesso a esses vários outros perfis. Isso é super importante, eu fico pensando nisso, né, porque você pensa no pessoal que está construindo um prédio escolar ou o pessoal que está fazendo política pública curricular, né. Se você não sabe sobre outras realidades, a probabilidade de que uma política pública vai ser feita de uma maneira errônea ou Ah, excludente é muito maior, né, é meio básico é. isso, assim, né, da gente entender. É Então meio básico e deveria ser consenso e frequente, mas infelizmente não é. não é, né? Assim,
Não é. Não dá para você falar de uma solução sobre judeus sem judeus. Não dá para você falar sobre uma solução de racismo sem os negros. Não dá para falar sobre deficiência sem as pessoas com deficiência. Isso não pode ser confundido com lugar de fala. Eu tenho meu lugar de fala como pai e ativista para falar sobre um tema que eu me dedico ao estudo. Mas eu não consigo construir uma solução sem ter muita gente com deficiência por perto, sem eles estarem protagonistas. Aí não dá. Eu sou muito fã da família inteira. Parabéns demais pelo trabalho. Fico feliz de poder, né, ter vocês. Os meus filhos aqui também assistem, e eu acho que é um conteúdo para a família inteira. Isso que eu acho também fantástico que vocês trazem, não é só para o adulto, né, consumir, mas eu acho que as crianças pequenas também assistirem, se envolverem. Eu acho que isso é muito importante. Enfim, a minha humilde opinião é que o trabalho que vocês fazem aí tem um alcance muito importante e dá uma esperança muito grande aí para o futuro, que a gente precisa, né? De esperança, assim, no geral. É isso, olha, super obrigado. Retribuo todos os elogios. Obrigado por estar investindo tempo para dar espaço, né, num formato tão leve de bate-papo, um monte de gente, assim. Eu nunca tinha escutado um inteiro, eu tinha escutado fragmentos, e aí nessa semana eu dei uma olhada com tanta gente, né, que já foi aí bacana. Obrigado para tua família, porque a tua irmã Mica também nos ajuda aí, vez ou outra, na divulgação, e acho que é isso, assim, a gente transformar as realidades para a gente poder viver num mundo mais justo, plural e sustentável, é uma tarefa coletiva, né? Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar e se juntar, acho que melhor vai ser para todo mundo. Então, obrigado, foi um prazer. E para quem chegou até o final aqui do episódio também, muito obrigado. Não, com certeza. E venham me visitar em Boston, tá? Estão super convidados, a família inteira. Boston, pode deixar. Muito obrigado. E igualmente, se estiver por aqui, vai ser um prazer a gente tomar um café, ir no parque e juntar a tropa. Com certeza. Adorei, Henry. Super obrigada. Obrigado você, um beijão. Um abração, beijo. E aí, pessoal, gostaram ou amaram? Amaram, né? Que super episódio. Para mim, foi super importante essa conversa com o Henry. Eu falei para ele na entrevista o quão motivada, emocionada, né, eu me senti com ele falando sobre as vulnerabilidades, né, de coisas que ele acreditava antes e depois do nascimento do filho mais novo dele, mas também a positividade e a energia e a paixão que ele e a família dele têm, né, para fazer um mundo melhor para todas as crianças. Então eu fiquei muito feliz de poder ter esse papo, agradecida, e de novo já me senti amiga BFF. Então já vamos juntar as famílias, a gente combinou, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão na nossa página aí no Instagram, o Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Se cuidem, pessoal. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.